Então, o tema de hoje, que a gente vai abordar do ponto de vista tanto da psicanálise quanto da Bíblia, chama-se ciúmes. Então, você conhece alguém aí que tem essa insegurança, um medo de perder absurdo, que começa a atrapalhar a relação afetiva? Por exemplo, se for um casal, né, a mulher com ciúmes, ela chega a deixar de fazer as coisas do dia a dia e vive em função desse sentimento de insegurança, medo de perder, a ponto de atrapalhar o trabalho. Ela não quer terminar a relação afetiva, mas o medo de perder é tão grande que acaba interferindo profundamente nessas relações afetivas, a ponto do outro cidadão não aguentar, e vice-versa, né? Isso pode acontecer com homens, e muitas vezes a gente vê, por exemplo, pessoas, né, que colocam rastreador no carro, né, do cônjuge para saber onde ele está, né, coloca rastreador no carro, consegue stalkear, por exemplo, né, ele está no carro, no celular, não sei como, mas eu vi pessoas que conseguem localizar, ouvir, inclusive, o que está falando dentro do carro. E essa pessoa trabalhava com Uber, né, e ele chegava em casa, não sei como ela sabe, parece que está lendo a minha mente, né, mas ela ficava procurando evidências, né, de que estava sendo traída. Né? Só que isso muitas vezes aparece no consultório, né, da psicanálise, e se você ouvir, por exemplo, uma mulher relatando, você vai falar que essa mulher ela vive com uma pessoa abusadora, que ela joga toda a culpa nele, que ele que está agredindo ela, porque muitas vezes essa pessoa tem tamanho posse, né, que essa pessoa não consegue respirar direito, não consegue trabalhar direito. A pessoa que vive com a pessoa com ciúmes, né, vive uma opressão muito grande, a ponto de muitas vezes evoluir com uma irritabilidade, uma agressividade, porque a pessoa, por que você está fazendo? Não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada, mas para a pessoa que está com ciúmes, o que ela está sentindo? É uma realidade dentro da onde? Da cabeça dela. Então não dá para dizer para você, no aconselhamento, deixe de pensar disso, não faça isso, está vendo que seu marido é gente boa, ele só está trabalhando, ele foi até a esquina comprar uma fralda, né? E a pessoa precisa saber que hora que saiu, que hora que vai voltar. Se a pessoa não liga, o que acontece? Já vem uma palpitação, uma insegurança, né? Um medo de perder. Então, existem várias causas, né, para essa insegurança muito grande nas relações interpessoais, que a gente pode chamar isso de sentimento de ciúmes. É claro, tem muita gente que tem ciúmes de um celular, não empresta, não chega perto, você vai sumir com ele. Não deixe ninguém mexer no meu MacBook, porque você vai estragar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Do ponto de vista psicanalítico, nós somos pessoas o quê? Inseguras, por incrível que pareça. Você pode falar assim, eu não tenho ciúmes do meu namorado, não tenho ciúmes da minha namorada, mas, entretanto, a minha mente é totalmente insegura, por incrível que pareça. Então, da onde vem essa insegurança? Porque se você ver, estudar a origem desse sentimento de insegurança, como vocês estavam falando aqui, é baixa autoestima, uma pessoa que não se ama, uma pessoa que não se valoriza, né, a ponto, né, de ter medo de perder absolutamente ali tudo. Tem gente, né, estão falando da relação no casal, mas tem gente que tem ciúmes no trabalho. Se um colega está subindo de cargo, ele olha para aquilo, na verdade, é como se aquele cargo fosse dele. Esse lugar era meu, o que você está fazendo aí? Mas essa pessoa começa a atacar, começa a boicotar, começa a fazer movimentos de aterrorizar o cidadão que está trabalhando junto. Por quê? Eu quero me destacar, eu quero. Aí você vai falar, cara, que relação de insegurança é essa? Então, uma palavra que você pode guardar em relação aos ciúmes, que você pode resumir isso, é uma insegurança. Insegurança. Que vai se manifestando nas diversas relações do indivíduo. Pode ser no trabalho, pode ser no casamento, tá certo? Pode ser uma insegurança, inclusive, nos bens materiais. Então, eu tenho um carro e eu tenho ciúmes do carro. Então, eu tenho
posse daquilo, o carro é meu, não deixo ninguém chegar perto. Eu já vi pessoas que têm um carro e acabou com o casamento, que a pessoa tinha uma BMW e o marido falou, empresta uma BMW aí. Não, você não vai chegar perto disso. Aí ele foi lá, né, quase rompeu tudo, porque exatamente, né, ela não queria emprestar para o marido o carro. Né? Então é uma insegurança que você fala, mas por que não empresta? Como é que você vai explicar uma situação dessa? Uma pessoa, está entendendo? Não faz sentido, porque se você casa, os bens é da família, eu estou lá precisando de um carro, eu vou, empresta aí um carrinho aí, pega o seu. Entende não? Então, amplia esse conceito de ciúmes, tá certo? Que começa exatamente num sentimento de insegurança que faz parte do homem natural. Ou seja, é um sentimento que está onde? Você fala, eu sou o cara mais seguro. Você conhece alguém 100% seguro? Não, não existe essa pessoa. Então, aonde está, entra aí, onde está a origem dessa insegurança que faz parte de todo ser humano? Que aqui a gente está dando o nome de ciúmes. Né? Ou, vamos colocar aqui, como a gente vai falar um pouco da Bíblia, esse negócio de ciúmes leva a uma questão do mundo material. Ao apego às coisas materiais. E onde ficam as coisas espirituais? Não existe. Entende, não? Eu me sinto seguro o dia que eu vou viajar com o meu carro. Não posso ir sem o carro, porque senão me sinto inseguro. Eu não posso sair de casa se a minha esposa não ir junto. Porque se ela não for, eu já fico... O que ela está fazendo? O que você vai fazer? O que você vai ficar aí? Então não viajo, não faço nada se a minha esposa não estiver do lado. Eu só me sinto tranquilo quando esse bem material, que é de minha posse, porque na minha emoção, aquele bem material faz parte da minha cabeça. Então eu tenho ciúmes e posse da minha esposa. Então eu vou ficar lá, me sentindo totalmente seguro se ela não estiver junto comigo. Entenda que se eu colocar uma situação, tá certo? E vou falar, olha, vamos fazer tal coisa, e ela ir de contra aquilo que eu estou falando, o que você sente quando alguém te contraria na relação? Raiva. Aí vai em vários conceitinhos, tá? Eu vou jogar um monte de conceitos para vocês, depois se vocês quiserem aprofundar, vai estudar psicanálise, mas vai seguindo o raciocínio. Então, veja bem, quando eu me relaciono com alguém, esse alguém se torna um objeto palpável no mundo externo que vai me dar segurança, porque eu sou um cara inseguro. Então, eu vou conquistar uma empresa, vou ganhar dinheiro. Então, esse objeto pode ser dinheiro. Pode ser uma esposa, né? Uma mulher. Ou um homem. Ou um carro, uma casa. Eu não deixo ninguém usar a minha panela que eu comprei dentro de casa, só eu posso usar. O que você está fazendo aí? Entende, não? Se entrar no meu banheiro, ninguém entra no meu banheiro, porque eu tenho ciúme do meu banheiro. Eu e meu banheiro somos únicos. Eu me sinto invadido na minha relação dentro de casa quando alguém vai mexer na minha toalha. Então, você não toca. Por que você molhou minha toalha? Você odeia, mas não é só você, não. Eu estou dando exemplo de objeto aqui. Ó. Entende que são objetos? Onde eu me sinto na posse do objeto. E eu conquistei esse objeto, e esse objeto, eu me identifico com ele, ele faz parte de mim. Então, por incrível que pareça, isso me dá segurança. É bem aquela história, né? Quem comeu meu queijo que estava aqui? Entende, não? Então, a pessoa compra, o dia que some da geladeira o queijo, cara, eu já fico muito irado, mesmo que quem comeu o queijo foi a minha filha. Entende o que eu estou dizendo? Não? Porque alguém mexeu naquilo que é meu.
Qual é o conceito que eu estou tentando mostrar para vocês em relação a essa insegurança, em relação ao mundo material em que nós vivemos, que nós colecionamos dinheiro, pessoas, carro, casa, comida, né? Tem gente que se fusiona, essa é a palavra. Guarda aí para vocês. O que acontece com a nossa mente? Que é o que você estava me perguntando. A nossa mente faz o quê? A nossa mente mente para a gente. De que maneira? Porque nós fusionamos a nossa mente com alguma coisa do mundo externo. Por isso, nossa mente é materialista. E aqui nas nossas palestras estão falando assim, larga de ser materialista e vai ser um cara espiritual. É fácil? Nunca. Porque nós temos posse de algo do mundo externo, que para a psicanálise então é objeto, e esse objeto representa a minha pessoa, por incrível que pareça. Então, eu e a minha esposa somos fusionados. Eu estou falando para você que eu não tenho ciúme, não tenho medo de perder, não tenho sei o quê. Mas imagina que ela pega uma doença. E ela está navegando, não tem ciúme, não tem nada, só bem resolvido, estou em Cristo. O dia que essa pessoa pega uma Covid, o que acontece? Já me vem uma insegurança terrível, vem um medo, entende? E isso, novamente, eu vou falar a palavra. A nossa mente fusiona com objetos. Como é que eu posso provar que a nossa mente fusiona com esses objetos? E quando alguém mexe no nosso objeto, eu tenho ciúmes, eu fico inseguro. Eu tenho posse porque a minha mente é materialista. Então, desde a infância, o que acontece? O bebê não tem noção de quem é ele e quem é a mãe. Imaginariamente, quando a mãe sai de perto, o que acontece com ele? É como se parcelas do bebê estivessem indo longe, ele faz o quê? Então, desde a nossa infância, nós somos inseguros, nós construímos nosso mecanismo de defesa de segurança se apegando no objeto aí, mãe, que é uma questão muito interessante, e o bebê, a mente dele cresce fusionado com o bebê, com a mãe. Aí o que acontece? Nos primeiros meses, anos de vida, quando você tira esse bebê do lado da mãe, o que acontece com ele? Fica totalmente inseguro. Aí ele vai fazer o quê? Eu quero minha mãe, quero minha mãe, quero minha mãe. Entende? E tem gente que cresce e ainda continua querendo a mãe, por incrível que pareça. Por quê? O cidadão é filhinho da mamãe, casa e quer que a esposa faça o papel de mãe. E não muda. Porque existe uma fusão emocional que foi criado desde a infância, que a gente vai falando de psicanálise, tá certo? E essa fusão emocional, quando a gente nasce, a gente corta o cordão umbilical. Então cortou o cordão umbilical. Existe o corpo do bebê e o corpo da mamãe. Só que emocionalmente, o que acontece? Puf, é um chiclete. Entende o que eu estou dizendo? E esse chiclete é tão grande que quando eu vou crescendo, meu pai vai ter que vir comigo para falar assim, essa sua mãe não é sua, ela é minha esposa, vai dormir comigo, pode ir para sua cama. Aí começa a ver o quê? O primeiro sintoma de ciúmes. Eu quero minha mãe. Ele vai brigar com o pai para querer a mãe. E isso Freud deu o nome de triângulo ou complexo de Édipo. É a relação do pai, da mãe com o bebê. E que é um bebê o quê? Inseguro, até porque a mente, o cérebro é inseguro. Aí o que acontece nessa evolução? Então, o primeiro objeto que ele tem medo de perder e leva à insegurança é essa simbiose, essa união mental do bebê com a mãe. Aí eu costumo dizer assim, né? A função do pai é resgatar o filho da mãe. É romper essa união, essa posse que o bebê quer ter da mãe. Então, de onde vem o sentimento de ciúmes? Lá. Você acha que você superou isso? Não. O dia que você for voltar a ter novamente uma relação afetiva, amorosa com uma pessoa, o que acontece? No momento de namoro, você está seduzindo, você não tem ciúmes, você não tem posse, porque ele é do outro. O dia que o cidadão disse para você assim, então vamos namorar? Dançou. Ele perdeu a liberdade, a mulher quer mandar em tudo. Tá.
E a mulher é boa controladora. Você vai ver que muitas mulheres são extremamente possessivas e os homens são submissos, por incrível que pareça. Por mais que se fala que a sociedade é machista, mas quem manda é a mulher. Entende o que eu estou dizendo? Por quê? Porque o cidadão homem, no caso da criança, sempre teve uma mãe mandando nos primeiros meses. E o dia que essa mulher começa a brigar com o marido, querendo mandar nele, o que ele fala? Você não é minha mãe. Por outro lado, briga porque ela está parecendo a mãe do cara. Só que depois, então fica aí, eu vou embora. Não, volta aqui. Ele tem medo de perder. Aí vem o medo de perder. Aí vem a insegurança. Está entendendo? Então, tem pessoas que essa insegurança acaba indo no nível hard, né? De ficar cheirando a roupa, né? Ver se tem perfume. A pessoa chega, vai ver se tem batom na roupa, ver se tem cabelo no carro, ver se tem papel de conta de motel no cartão de crédito. Onde você andou? Deixa eu ver a fatura do cartão de crédito. Deixa eu ver se você está me traindo com pornografia. Deixa eu ver se, sei lá, aonde a sua mente estava fusionada que eu não estava aí. Porque nessa posse dos ciúmes, o cidadão quer controlar o outro de maneira doentia ou até psicótica, como você falou, meio paranoico, no sentido que alguma coisa vai acontecer de ruim, e cria um ciúmes obsessivo. Sintomas patológicos, que é o ciúmes obsessivo. Se torna uma obsessão na cabeça das pessoas. Então, só que esta obsessão começou lá na infância, com essa relação que a psicanálise chama de relação objetal do bebê com a mãe, depois o bebê com o pai, o bebê com a família, depois o bebê com os amiguinhos da escola. Entende? Chega na fase adulta, a pessoa tem ciúmes até dos amigos. Entende? Por quê? Porque a pessoa vai deslocando o afeto por esse objeto de amor para outras pessoas, porque eu não posso ter minha mãe, então eu arranjo meus amigos. Aí, quando o seu amigo for seu amigo profundo, o que acontece? Aí vem as tretas. Quando não é muito amigo, você não briga, porque você está conquistando. O dia que o cara fala, cara, você é amigão, começa a ter relação, o que acontece? Vai vir as tretas na relação, vai vir ciúme, vai vir posse, vai vir todos os sentimentos de ciúmes, porque ciúmes está relacionado inconscientemente com uma fusão emocional. Como é que é fusão emocional que eu vou dizer para você? Como é que eu posso dizer que você é fusionado com a matéria? Eu costumo dar um exemplo muito interessante, que eu troquei de carro várias vezes. Então, já tive carro grande, tive carro pequeno, andei com o Camry da Toyota, que é grandão, depois eu precisei vender ele e comprar um Fiat Mille. O carro era grande, eu dirigia feito um maluco, dirigia sem problema nenhum. O dia que eu vendi, minha cabeça estava tão fusionada com o carro, eu cortava, eu fechava as pessoas, sabia que não ia bater, todo mundo dizia, você vai bater. Mas o meu inconsciente, eu e o carro somos um só. Então eu conseguia dar ré, conseguia estacionar em lugar pequeno, porque a minha mente já estava fusionada com o carro, tinha a dimensão do carro aqui dentro, então tinha controle total do carro. É claro, se a gente abusar, a gente vai bater, mas presta atenção. Quando nós estamos com aquele carro por um certo período, a minha mente e o carro não é a mesma coisa? Entende? Aí o pessoal do interior fala que você tem um golpe de vista, né? Vê alguém fechando, você nem vê, você já tira o carro daquela situação. Uau, como é que você percebeu? Porque intuitivamente você não vê o carro que está chegando perto, mas alguma coisa dentro de você, o seu inconsciente faz você ter um movimento brusco, evita uma colisão, porque você e o carro é a mesma coisa. Dá para entender esse exemplo? Não. Principalmente para quem dirige. Só que o dia que eu comprei e vendi esse Toyota e comprei um Fiat Mille, o que aconteceu? Na primeira semana engatou a ré, não deu certo. Entende, não? O dia que eu comprei um Dobrô, então, nossa, bati na frente, bati atrás, porque até eu descobri que o Dobrô é maior, né, a visão é diferente. Eu estava no shopping lá, Anália Franco, estava tudo entupido, aí sobrou uma vaga aqui, eu fui dar uma ré, né? Aí não vi que tinha um Fusquinha atrás, que o cara era colecionador de Fusca. Pá! Por quê? Eu não estava fusionado com o Dobrô.
Entende, não? Só que passou uma semana, passou um mês, o que aconteceu? Fusionou. Aí eu ia para Poços de Caldas de madrugada. Um dia, quando eu vi, estava 160. Vamos jantar no restaurante. Passava o carro. Falei, cara... Aí veio um pensamento, claro, de Deus dentro da minha cabeça. Cara, você vai capotar o carro. Aí eu parei, né? Comecei a andar a 120, porque eu estava muito maluco. Porque a gente vai perdendo a noção nessa fusão, entende? Não? A mente acelerada, você quer chegar logo, você fica fazendo besteira. Você está entendendo? Mas quando você não tem essa fusão emocional, você respeita. Fusionou emocionalmente, o que você faz? Você fusionou emocionalmente com o namorado, o que você faz? Perde o respeito. Casou? Perde o respeito, porque vira uma coisa só. E eu vou brigar. Como é que você não pensa aquilo que eu estou pensando? E vou brigar. A questão da manteiga que você está falando. Ela chega para mim, como é que você não vê a manteiga aí? Pô, eu não vi, porque eu não sou você. E eu tenho problema de atenção, então não vi nem a manteiga dentro da geladeira. Mas na cabeça dela, antigamente a gente brigava. Depois ela passou a me conhecer, que eu sou eu, ela é ela, e eu tenho esse probleminha de prestar atenção na manteiga que eu não enxerguei. Só que isso que eu estava falando para você, que foi a palestra passada, foi motivo de brigar, muitas brigas na nossa relação. Só que entenda uma coisa, vocês têm que entender essa fusão emocional, a nossa insegurança, que é a causa primeira, que todo ser humano tem. Então, se a gente vai dar exemplos aqui, entende? As pessoas fusionam com a empresa. O dia que perde a empresa, o que acontece? Morre. Como se perdesse a esposa, entende não? Porque nós fazemos isso. Aí você pode chamar o nome que você quiser. Tecnicamente tem vários nomes lá para você chamar num curso de psicanálise, mas aqui eu só estou dando exemplo para vocês verem como a nossa mente é doentia. Entende não? Então vamos lá. Se eu falei tudo isso, né, que leva a paranoia, sintomas persecutórios, né, a pessoa começa a procrastinar, começa a ter medo, insegurança terrível, não vive mais, fica vasculhando as coisas dos outros e não vive a sua vida. Qual é o tratamento? Não é uma boa pergunta? Se a origem está na insegurança inicial do nosso cérebro, que se apega a pessoas, se apega a bem material, se apega às coisas. E aí, é claro, não vou fazer essa divisão, mas vamos lá. Aqui é o mundo natural. Tá certo? E aqui, o reino de Deus. O que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com Jesus? E como a gente vai fazer um link disso? Não é boa pergunta? Então, vocês vão ver lá uma coisa que eu falo para vocês de outra maneira, vai? Você vai ler Mateus 10, 34 a 39. Você vai ler Mateus 19, 29 e 30. O que Jesus disse aqui? Se desde a infância o homem é fusionado, materialista, na mente humana, e a nossa consciência fusiona com os bens materiais, por isso a gente é egoísta, e a gente tem posse e não consegue se libertar, porque a nossa segurança está em adquirir bens materiais que me dá segurança. Eu digo que eu perco qualquer um, se a esposa, é filho, ou emprego, qualquer coisa, ou no emprego ameaça tomar o meu cargo, o que acontece? Eu vou passar mal. O tratamento, na verdade, quando você vai para cá, né, eu gosto muito dessa passagem 19, 29 e 30, porque Jesus vai falar assim, aquele que largar casa, propriedade, sua esposa, seus filhos, seus bens materiais, ganhará 100 vezes mais. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O que ele quer dizer com isso? Aí junta com a frase que ele diz assim, o versículo, ele fala assim, eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. Quem são os sãos nessa história? E quem são os doentes? Vamos colocar esse versículo num lugar muito interessante. Eu me julgo curado, eu me julgo extremamente seguro, eu me julgo sabedor das coisas. Eu tenho dinheiro, então o dinheiro me dá segurança.
Então estou lá de boa. Então eu sou o primeiro, porque eu estou lá. Não estou inseguro, eu estou são, né? Estou curado das minhas emoções, não estou? Aí vem aqueles pagadores de imposto lá. Né? Pedro, todo mundo estava pagando, sendo esfolado no imposto. Estava lá, né? As prostitutas, os ladrões, todo mundo perturbado emocionalmente. Que são os últimos. E o que aconteceu? Os últimos, o que fizeram? Largaram casa, propriedade, pai, mãe. Os últimos se tornaram os primeiros. Deixaram de ser inseguros aqui. A partir daquele momento que eles fizeram, quando tiveram a verdadeira experiência e ouviram a mensagem de Jesus, e fizeram o quê? Se tornaram as pessoas mais seguras. Tanto é que não tiveram nem medo da morte, não tiveram nem posse do próprio corpo. Já não sou eu que vivo, é Cristo vive em mim. Você quer cortar minha cabeça, quer me crucificar, quer me esfaquear? Não tiveram nem posse do corpo. Não tiveram ciúmes do próprio corpo. Claro, eu não cheguei lá. Um dia eu quero chegar. Entende, não? Em Mateus 10, 34 e 39, se vocês querem curar essa insegurança, leiam com carinho isso, porque Jesus veio trazer uma espada. Biblicamente, a espada, teologicamente, é a palavra de Deus. Então eu vim trazer uma palavra, vim trazer um ensinamento, mas só que esse ensinamento é uma espada que vai separar o indivíduo do seu pai, da sua mãe, da sua esposa. Se você tiver mais amor por isso aqui, ó, do reino natural, você não é digno de ser meu discípulo. Se a sua segurança estiver no dinheiro, no seu pai, na sua mãe, você vai perder a sua vida. Se você tiver mais amor por isso, você vai perder a sua vida. Mas quem abrir mão e tiver uma experiência verdadeira com o mundo espiritual, o que vai acontecer com você? Você vai se tornar uma pessoa mais segura espiritualmente. Claro, é bom ter dinheiro? Com certeza absoluta. É bom ter mulher, esposa. Mas entenda, o mais importante é nós aprendermos a amar essas pessoas. Então eu tive que deixar de ser inseguro. Que a minha insegurança fazia o quê? Eu ficava cobrando dela. Porque como é que pode a minha parte lá não fazer aquilo que eu estou precisando fazer? Porque eu estava muito ruim, eu precisava fazer um monte de coisa, não dava conta das minhas coisas e ficava cobrando dela. Mas é insegurança. Era o meu cérebro que não me ajudava, tá certo? O que eu quero dizer com isso? A grande maior parte da população, gente, não tem um cérebro que vai ser empresário. Apesar de ter a teologia do coaching falando para você ser empresário para ter sua família. Teologia da prosperidade vai ter dinheiro para você ter segurança e adentrar o reino dos céus. Mas a traça, a ferrugem, a Covid, a crise mundial vai corromper e você vai perder isso. Aí você vai cair no chão. Mas quem está aqui com a experiência com Deus, o que vai acontecer? Ninguém vai te tirar isso, porque a experiência com Deus é uma vivência, é um processo. Então quem investir na forma de amar que não tem a ver com isso, é um processo. Vai começar aqui porque eu estou falando? Não. Na verdade, uma experiência muito importante, né, que eu venho falando, foi quando Jesus disse para aqueles homens lá, os apóstolos, que era para esperar, depois que ele subisse, a ressurreição, ascender ao céu, para esperar a vinda de quem? No capítulo 5 do Ato, ou antes, né, de Atos dos Apóstolos lá. Esperem quem? O Espírito Santo, que fará obras ainda maiores. Que é a presença de Deus na sua vida através do Espírito Santo. Só que ninguém vai ouvir essa parcela do Espírito Santo se você não conseguir se libertar disso daqui. Entende, não? E ninguém está falando que você não pode ter dinheiro. Ninguém está falando que você tem que soltar da sua mulher ou como é separar de pai e mãe. Não. Jesus é contraditório quando ele fala assim, que veio para separar um filho da sua mãe e do seu pai? Não, ele vai falar, honrar teu pai e tua mãe. Entende, não? Honrar teu pai e tua mãe, no fundo na terapia,
A gente foi frustrado aqui porque eu quis ficar com a minha mãe e meu pai falou, sai fora, meu, vai seguir sua vida. Eu ficava frustrado com raiva, porque eu queria uma coisa e não tinha. Então, quem me frustrou? Meu pai e minha mãe. E eu vou criar uma frustração e no futuro, todo mundo que vier me frustrar, o que acontece? Eu vou brigar como se fosse a minha mãe e meu pai me frustrando. Por isso, eu tenho que seguir esses ensinamentos aqui que Jesus vem falando, para que eu consiga me libertar dessa fusão emocional, que é da minha consciência materialista, e passar a ter uma consciência no mundo espiritual. Aí vai completando todas as palestras que a gente tem feito aqui. Só que, aquilo que eu estava falando para você, então, nem todo mundo tem o dom de ser empresário, de ser, sei lá, médico, juiz de direito, de ser não sei o quê, né? Cada um tem uma capacidade. Eu brinco, mas eu tenho déficit de atenção. Melhorou muito depois que eu passei os meus 18 anos. Mas antes eu não me amava. Então, como eu ia amar a mim mesmo, amar a Deus sobre tudo, se meu cérebro não ajudasse? Então, eu tive que trabalhar e muito capacitando quem? Meu cérebro. Hoje eu estou falando com vocês aqui, parece que, cara, você decorou tudo. Mas presta atenção, eu vivenciei tudo isso, sentei a bunda nos livros, fui estudando. Então, a perseverança, você vai se capacitando, você vai desenvolvendo seus dons, seus talentos. Se você não fizer isso, o que acontece? Não adianta você falar, cara, eu não gosto de mim, não gosto do meu cérebro. Hoje tem remédio para tudo. Então, essas pessoas que tiveram insegurança aqui, passa, né, a adolescência, vamos colocar assim, ou a infância, tá certo? Com uma família, aqui vamos colocar disfuncional, que era só pai e mãe brigando, bebendo, enchendo a cara e não sei o quê, vai construindo a minha consciência neste meio. Quando eu passo da adolescência, eu descubro que eu tenho dificuldade de estudar, porque até, né, ali os 12, 13 anos, eu vou passando, não tem grandes coisas. Quando chega lá por volta de 13, 14 anos, onde existe no Brasil um processo que você tem que ir para o matadouro do vestibular, o que acontece? Cobrança do mundo externo. Para performance do quê? O cérebro que você queria ver. O cérebro. Então, vai vir cobrança aqui. E nesta hora, muitas pessoas se sentem o quê? Inseguras. Então, tudo isso daqui vai ampliando a insegurança. Família disfuncional que funciona de uma maneira não positiva, vamos colocar assim. Uma adolescência que as pessoas não funcionam direito na escola porque não conseguem aprender e vai para as drogas e vai para a cocaína, maconha e tudo mais. Então ele vai criando, né, todo um vício aqui. Para ele sair daqui para cá, por isso o psicanalista não deve julgar as pessoas, porque você está vendo aqui a insegurança das pessoas aqui. Mas dentro da psicanálise cristã, nós temos que acessar essa adolescência, essa infância disfuncional, o apego que essa criança teve desde a infância, que formulou uma personalidade disfuncional e insegura. E o único caminho que eu vejo para preencher essa insegurança é uma verdadeira experiência com quem? Com Deus. Aí não é dinheiro, gente. Porque eu atendo muitos empresários que ganham muito dinheiro, mas a criança insegura está dentro dele. Então, com dinheiro, ele quer comprar bens, móveis. Quanto mais dinheiro, ele precisa mais dinheiro para ficar mais seguro, porque o que dá segurança é dinheiro. Entende, não? E aí ele vai sendo cada vez mais materialista, e aí vai se afastando do mundo espiritual. Mas, na minha opinião, assim, Deus é tão misericordioso que vai acontecer alguma coisa aqui no mundo natural que vai mexer com o dinheiro dele, com a família dele, com os bens materiais dele, aí ele vai ficar inseguro. Entende, não? E aí ele vai ser obrigado a tratar. Ou a pessoa que é ciumenta na relação conjugal, o outro vai chegar e falar, puxa, basta. Então o outro vai ajudar a tratar esses ciúmes. De que forma? Se você continuar assim, eu não fico aqui.
Agora, você está com medo de perder? Vai fazer terapia, vai procurar um profissional, vai descobrir. Aí chegamos no tratamento aqui, no mundo natural, é você acessar o inconsciente, acessar essas memórias de insegurança, e você vai perceber o quanto de imaginação que tem essa criança de insegurança. Então, essa pessoa é insegura porque o imaginário está cheio de não consigo, sou retardado, eu sou incapaz, mas é puramente algo infantil. Hoje a pessoa cresceu e o cérebro evoluiu, amadureceu e vai procurar ajuda e hoje está lá. Só que essa experiência aqui, nesse mundo, cria pessoas que vão viver uma vida ligadas à matéria, distanciando do mundo espiritual.